Buenas, seguidores do canal, muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu estou fazendo uma viagem e acabei acompanhando ontem o que eu acredito que tem sido a revolução do esporte. Até eu tive o primeiro contato com essa nova modalidade através dos filhos de um amigo meu, e eu acho que é importante falar desse esporte aqui no canal, porque é uma revolução do futebol com bola, né, ou do futebol, do esporte com bola, que é a Kings League. O Brasil se sagrou campeão mundial, aliás, bicampeão mundial, recentemente agora, e venceu o Chile num jogo por 6-2 no Allianz Parque, em São Paulo. Eu acabei acompanhando uma parte do jogo, foi uma das maiores audiências do YouTube, mas calma que eu quero fazer esse vídeo justamente para nós falar sobre isso, vocês que são da minha geração, acompanham esse canal, entender o que é isso e qual é o impacto que eu enxergo nesse esporte e o que ele significa para o Brasil e para a sociedade de uma certa maneira. Vamos lá, editor. Bom, vamos lá. Qual é a primeira parte que eu acho que é importante falar aqui no vídeo? Para quem não sabe todo o contexto. A Kings League é um formato inovador de futebol 7. Basicamente é isso. Ele foi criado pelo ex-jogador de futebol Gerard Piqué em 2022, e o foco é totalmente entretenimento, dinâmica de jogo, velocidade e também interação digital, o que é fantástico, porque isso é inovação em relação ao esporte tradicional. Tem algumas características que é bacana trazer aqui, que acho que é importante compartilhar. Os times são de 7 jogadores, ao invés de 11, obviamente, né? Até para o jogo ser um pouco mais rápido, mais direto. E tem algumas regras especiais que, se comparadas com o futebol tradicional ou até com o futsal, elas são engraçadas, vamos dizer assim. Existem algumas cartas secretas que mudam a dinâmica da partida, que podem ser usadas. É muito engraçado. A gente até tinha um bordão no interior do Rio Grande do Sul aqui, que a gente fala assim, quando tinha um pênalti muito importante, tinha que chamar o pênalti do presidente, ou chamar o presidente para bater o pênalti. E é justamente isso que tem, essa é uma das possibilidades. É o pênalti do presidente, que é um gol que pode valer 2 pontos em algumas situações específicas, né? Enfim, a Kings League ela foca em partidas curtas, intensas, coisas que de certa maneira são perfeitas para YouTube, Instagram, Twitch, TikTok, enfim, redes sociais. Os times também, outro ponto, já que eu falei em rede social, é importante falar aqui, os times e os conteúdos são guiados geralmente por influenciadores, alguns dos jogadores também que são relevantes nas redes sociais, e personalidades que orbitam o esporte em si. O resultado é inevitável, né? Muita monetização, muito patrocínio, muitas marcas envolvidas, muita repercussão, e isso vem gerando ou acostumando essa nova geração a um tipo de entretenimento muito mais rápido, muito mais interativo, né? E muito mais emocionante. Bom, e aí, por que eu estou trazendo essa informação? É porque o Brasil se tornou bicampeão, né, nesse esporte. Teve a final, se não me engano, até foi agora no dia 17, foi ontem, né? Eu estou fazendo esse vídeo hoje, no dia 18. E o Brasil derrotou o Chile por 6-2, né, conquistando aí o bicampeonato. Consecutivamente, eu acredito que a partir de agora começa a se estabelecer uma nova dinâmica e eu quero trazer alguns destaques aqui. Alguns destaques que eu acho importante. O Brasil dominou grande parte do jogo, estabeleceu uma dinâmica de controle de bola, enfim, aquela característica do futebol brasileiro, vencendo com até uma autoridade, dá para se dizer. Um aspecto que é interessante é que o Brasil tem alguns jogadores que já são destaques nessa liga. Lipão é um dos nomes, Lelete, Matheus Dedo e o Kelvin Oliveira, que dizem que é talvez um dos melhores do mundo. Eles marcaram o jogo, jogaram muito bem, brilharam de forma única, dá para se dizer. O evento reuniu em torno de 40 mil pessoas lá na Allianz Parque e ficou, se não me engano, a 150, 200 torcedores de bater o recorde do estádio, mesmo num dia de chuva. Outra coisa muito legal é que estrelas como o Ronaldo Fenômeno, né, o R9, o Neymar Júnior, o Kaká também está envolvido, acompanharam o espetáculo no estádio.
dando mais importância, dando mais força para esse tipo de evento. E aí veio uma questão que eu fiquei pensando e resolvi fazer esse vídeo. Eu fiquei olhando o jogo e eu pensava, por que isso aqui engaja tanto, né? Por que tá tanta gente olhando isso aqui? Onde é que tá o diferencial de ter um... Geralmente as ligas de futebol 7 não eram tão atrativas, nunca foram tão atrativas. Até houve algumas iniciativas no Brasil que não vingaram. Mas aí o Piquet teve a genialidade. Primeiro que o jogo é rápido e imprevisível. São 7 jogadores, 40 minutos, isso fica muito dinâmica. Essa questão também das regras meio malucas e cartas secretas que geram momentos inesperados, né? São as coisas meio aleatórias e isso acaba se tornando até meio que viral, sabe? Tipo, dá pra postar nas redes sociais, isso engaja, isso dá pra te comentar, as pessoas podem interagir mais, sabe? Porque se a gente compara com um lance polêmico do futebol 11, a gente não consegue ter a mesma interação. Sei lá, no futebol 11 tem aquele pênalti, aquele escanteio, aquele toque de mão, aquela falta, aquele impedimento, o VAR complicado, enfim. Mas não dá narrativa, não dá o engajamento, porque são momentos muito rápidos e eles já ficam para trás. Enfim, na Kings League isso é diferente. Essas cartas, esses momentos estratégicos diferentes acabam gerando repercussão online. Outro ponto que é inegável é que o Piquet, eu até fui ler sobre a Kings League, é que ele criou isso para as redes sociais, ele criou isso para essa dinâmica. Então, em vez daqueles 90 minutos chatos, 0-0 chato, não. Cada partida entrega resultado, entrega clímax, entrega emoção, sabe? Coisas ideais para fazer clipe, fazer corte, aqueles highlights, gerar debates, sabe? Outro ponto é essa interação também com os influencers. Isso é muito grande, isso gera muita repercussão. E aí vira um produto muito consumível. Claro que o futebol sempre foi um produto muito consumível. A gente tem lá aqueles programas de debate, Amigos da Bola, sei lá, tantos outros, né? Alô Galvão. Enfim, sempre teve isso. Mas a Kings League, ela é para isso, né? Vinha disso, ela é criada para isso. Enfim, a minha análise que eu fiquei pensando depois é que será que a Kings League vai substituir o futebol de campo, né, ou futsal? Eu acredito que não até. Eu acho que são partes essenciais da nossa cultura esses esportes. E já são culturas esportivas mundiais, temos Copa do Mundo, tem um mercado gigantesco, né? Não vai matar. Eu acho que vai até complementar, principalmente para nova geração, porque eu vi, quem assistiu o jogo é só gente mais nova, a classe ali dos 20 anos, 25 anos, que consome com muita avidez, né? E essa galera não tem tanto tempo, vamos dizer assim, para acompanhar os 90 minutos que o futebol 11 clássico traz. E essa questão da Kings League de trazer conteúdo, trazer interação, trazer fortes emoções é muito mais atrativa. E também a parte de escalabilidade, né? É muito fácil de replicar. Existem ligas aí, pelo que eu vi, em vários cantos do mundo. Bom, mas é isso. Queria dar uma explicada no que é a Kings League, o que eu enxergo nela e como esse novo produto de conteúdo, que agora vai se consolidar, já é consolidado, para nós eu digo a minha geração, é que está sendo uma novidade, e eu acho que caminha junto com o futebol, caminha junto até com o futsal, e também a gente vai começar a assistir com mais frequência os jogos da Kings League, ao menos eu vou. E tu, vai assistir também? Fala aí para mim, comenta, diz o que tu acha, o que tu entende.